Oi, gente. Meu grupo ficou responsável por apresentar o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros e de Prevenção e Controle das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis. Ele é composto por mim, Amanda, pelo Alexandre, pela Emily, pela Letícia e pela Tainá. Primeiramente, o ponto inicial de estudo, a raiva, é uma doença considerada uma das zoonoses de maior importância em saúde pública, não só pela sua evolução drástica, mas também pelo seu elevado custo social e econômico. É uma doença de alta letalidade, é mortal tanto para o homem como para o animal. Ela afeta diretamente o sistema nervoso central, levando ao óbito após uma curta evolução. A transmissão da raiva ocorre quando o vírus da raiva existente na saliva do animal infectado penetra o organismo através da pele ou de mucosa, por meio de mordedura, arranhadura ou lambedura. A raiva vai apresentar 3 ciclos de transmissão, que é o urbano, representado principalmente por cães e gatos, o rural, representado por animais de produção, os bovinos, equinos e caprinos, suínos, e o silvestre, que é representado principalmente por morcegos. O principal transmissor da raiva dos herbívoros é o morcego hematófago da espécie Desmodus rotundus. Sobre as encefalopatias espongiformes transmissíveis, são doenças neurodegenerativas que acometem gravemente toda a estrutura do sistema nervoso central. Essas encefalopatias elas são causadas pelo acúmulo de uma proteína anormal. Só é possível identificar, muitas das vezes, os indivíduos com essa doença quando os sinais degenerativos finais começam a se manifestar com maior evidência. E nesse grupo, as enfermidades em destaque são a SCREP, que afeta ovinos e caprinos, e encontra-se em muitos países e é conhecida há mais de 200 anos, e a encefalopatia espongiforme bovina, que acomete bovinos, e ela é popularmente conhecida como a doença da vaca louca. Então, desde 1966, o Ministério da Agricultura, por meio da Divisão de Defesa Sanitária Animal, institui o Plano de Combate à Raiva dos Herbívoros. A coordenação de controle da raiva dos herbívoros e das encefalopatias espongiformes transmissíveis é responsável pelo Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros e pela prevenção e controle das encefalopatias espongiformes transmissíveis, que vai abranger a vigilância da encefalopatia espongiforme bovina e da SCRAP. O plano estabelece suas ações visando o efetivo controle da ocorrência da raiva dos herbívoros no Brasil e não a convivência com a doença. Atualmente, a legislação federal que aprova as normas técnicas para o controle da raiva dos herbívoros é a Instrução Normativa Ministerial número 5, de 1º de março de 2002. O Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros tem como objetivo reduzir a prevalência da doença na população, principalmente dos herbívoros domésticos, que visa a proteção da saúde pública e o controle dessa enfermidade em herbívoros, que causam grandes prejuízos econômicos à pecuária nacional. Mediante a Portaria 516, de 9 de dezembro de 1967, a EEB e doenças nervosas de caráter progressivo em ruminantes foram incorporadas ao sistema de vigilância da raiva dos herbívoros domésticos, sendo também de notificação obrigatória a ocorrência ou a suspeita dessas enfermidades. As estratégias de atuação do controle da raiva dos herbívoros têm como os principais objetivos a vacinação estratégica, principalmente de espécies susceptíveis e em áreas de maior risco, controle populacional do morcego hematófago, que é de espécie Desmodus rotundus, que é o principal transmissor da raiva em herbívoros, o cadastramento e a revistoria periódica dos abrigos, educação sanitária, através de vigilâncias em propriedades de maior risco e palestras aos produtores rurais. Atendimento de suspeitas nervosas, cursos de aperfeiçoamento, principalmente dos servidores que são atuantes em campo,
avaliação do andamento das ações de controle da raiva, isso junto a instituições de ensino e pesquisa. E como estratégia de atuação de encefalopatias espongiformes transmissíveis, nós podemos falar da prevenção e vigilância da encefalopatia espongiforme bovina, que tem como objetivo evitar a entrada do agente da encefalopatia espongiforme bovina no território nacional, aplicando medidas de controle para a importação de animais, seus produtos e subprodutos, considerando o risco da doença no país de origem ou de procedência, da mercadoria a ser importada e a sua destinação. Outro objetivo é aplicar medidas de mitigação de risco, no intuito de evitar uma eventual reciclagem e difusão do agente no país, como, por exemplo, uma medida, fiscalizar estabelecimentos de criação de ruminante e os de produção de alimentos para animais, com o intuito de verificar a não contaminação de alimentos para o ruminante com produtos proibidos em sua alimentação. Uma outra medida são os estabelecimentos processadores de subprodutos animais, visando verificar a adoção de boas práticas de fabricação e do processamento desses produtos. E outra medida é os de abate de ruminante, no sentido de remover o material potencialmente de risco para a EEB, sendo proibido o envio desse material removido ao processamento de farinha, de carne e ossos. E um outro objetivo para a encefalopatia espongiforme bovina seria manter um sistema de vigilância para a detecção de animais infectados por outras encefalopatias espongiformes. Vamos então dar continuidade ao assunto, falando um pouco sobre a epidemiologia da raiva no Brasil. Ali entre os anos 1910 e 1940, a raiva estava bastante localizada no litoral brasileiro. Essa ocupação ela possivelmente estava associada aos processos de ocupação do solo, porque houve ali a devastação da Mata Atlântica, que tinha como objetivo o aproveitamento do solo, que era um solo fértil para a introdução da pecuária bovina e também construção de ferrovias, barragens, rodovias, e isso acabou alterando o habitat dos morcegos, principalmente os hematófagos. E após isso, começaram a ocorrer surtos de raiva no interior dos estados, também acompanhando ali as grandes transformações ambientais que ocorriam, geradas pelas atividades como agropecuária, mineração, dentre outras, como a gente já viu que foi a mesma coisa que ocorreu ali no litoral. Daí hoje a gente já pode dizer que a raiva ocorre em todo o território nacional e a sua incidência varia conforme a região geográfica. Para isso, a gente precisa entender que o centro da caracterização da área de risco para a raiva é o produto da forma como o homem se apropria do espaço geográfico. Como assim? Essa epidemiologia ela envolve fatores naturais, como o ambiente favorável aos morcegos, a presença do vírus no ciclo silvestre e também fatores sociais que vão estabelecer a forma com que o homem desempenha a atividade econômica na natureza. Dessa maneira, essa epidemiologia está influenciada por fatores de ordem ambiental que são desencadeados pelos seres humanos. Então, para que a gente consiga compreender esse modelo epidemiológico, a gente precisa entender primeiro como ocorre a organização do espaço geográfico. Não somente o espaço geográfico em si, mas também as determinantes econômico-sociais de ocorrência, manutenção e evolução da raiva são de fundamental importância, porque elas nos permitem esclarecer o comportamento epidêmico e também estabelecer quais são as medidas mais eficazes para o controle nas regiões mais endêmicas dessa doença. O foco do problema é a ecologia do Desmodus rotundus, que é o morcego transmissor do vírus. Por isso, o modelo epidemiológico proposto ali no programa, ele tem como principal objetivo
a identificação e o monitoramento da presença do vírus da raiva na população do Desmos dos rotundos. Porque acontece ali que os herbívoros, eles são hospedeiros acidentais do vírus da raiva. Apesar de participarem da cadeia epidemiológica da raiva rural, eles só vão servir de sentinelas à existência do vírus, porque ali a participação dos herbívoros nesse processo, ela vai se restringir ao óbito do animal. Não há qualquer envolvimento no processo de transmissão a outras espécies, com exceção das vezes que ocorre de maneira acidental. E dito isto, pode-se explicar o risco da raiva nos herbívoros através de dois componentes principais. Um deles é a receptividade, que é um conjunto de variáveis que vai expressar a capacidade do ecossistema albergar as populações de Desmos rotundos. E os determinantes dessa receptividade, eles vão estar relacionados à disponibilidade de alimento e de abrigos. Ligados ao alimento, nós temos a densidade de herbívoros por área útil e a densidade de herbívoros por área de pastagem. E ligados aos abrigos, nós temos a porcentagem de área com solo calcário, porcentagem de área de matas permanentes, declividade do terreno, número e localização de abrigos naturais permanentes e temporários, quantidade de abrigos artificiais e número de edificações com potencial utilização e a altitude. A receptividade também pode ser classificada em alta, média, baixa e nula, na dependência da presença e da intensidade com que os fatores que foram citados se expressam, bem como a inter-relação entre eles. O outro componente é a vulnerabilidade, que assim como a receptividade também é um conjunto de fatores, mas está relacionado à capacidade de ingresso do transmissor, morcego nesse caso, e a circulação do vírus. Esses fatores eles vão possibilitar a difusão da doença para novas áreas, que foi o que a gente viu ali no início, que nas décadas de 1910 a 1940 houve todas aquelas alterações ambientais que acabaram fazendo com que os morcegos fossem obrigados a migrar para novas áreas. E os fatores que vão determinar a vulnerabilidade são as alterações ambientais, como a construção das usinas hidrelétricas, desmatamento, formação de novas áreas de pastagem, entre outras. Também os casos de raiva em herbívoros ou Desmos rotundos em municípios vizinhos ou no próprio município. E também casos de raiva em outros quirópteros, outras espécies de morcegos, e em outros mamíferos também. E aqui nós temos alguns fatores que contribuem para que a raiva no Brasil continue se disseminando ainda de uma forma muito insidiosa. Temos aqui o aumento da oferta de alimento, que é representado pelo crescimento bastante significativo dos rebanhos no país. Tem, mais uma vez, a ocupação desordenada, que é caracterizada ali pela alteração ambiental, oferta de abrigos artificiais, que pode ser uma casa abandonada ou outras construções como túneis, bueiros, cisternas, e também a atuação insatisfatória, infelizmente, em alguns estados brasileiros na execução do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros. Nós trouxemos alguns mapas para visualização da ocorrência de raiva em herbívoros no Brasil. Esse aqui é a ocorrência da raiva bovina em 2017, onde nós podemos ver que houve um total ali de 38 casos registrados, sendo que 14 foram na região norte, 7 no nordeste, 1 no sudeste, nenhum no sul e 16 no centro-oeste.
Segundo a Instrução Normativa número 5 de 1º de março de 2002, o objetivo do Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros é baixar a prevalência da doença na população de herbívoros domésticos, usando a estratégia de vacinação dos herbívoros e do controle de transmissores, que visam a proteção da saúde pública. A vacinação. O artigo 7 diz: na profilaxia da raiva dos herbívoros, será utilizada a vacina inativada na dosagem de 2 ml, administrada pelo proprietário através da via subcutânea ou intramuscular. A vacinação é sistêmica, ou seja, em áreas onde tem a ocorrência da raiva. Os bovídeos e equídeos de idade igual ou superior a 3 meses vão receber a vacina. E os primo-vacinados, que são os animais que são vacinados pela primeira vez, devem ser revacinados em 30 dias. A vacinação deve ser feita em locais focais e perifocais, ou seja, focais são as propriedades afetadas e os perifocais a propriedades que estão em um raio de 12 km, que também devem ser vacinadas por controle dos transmissores. No artigo 17 diz: o método escolhido para controle de transmissores dependerá da espécie animal, da topografia da região e das possíveis restrições legais. Depois da captura dos morcegos, usando telas de nylon, ocorre a aplicação de vampiricide no dorso do animal, para que ele volte à colônia e espalhe essa substância anticoagulante, ocorrendo o controle da população. Também pode se aplicar ao redor de lesões recentes, onde o morcego irá retornar para se alimentar do sangue e se contaminará com a substância. Os refúgios de morcego da espécie Desmodus rotundus devem ser cadastrados, para que ocorra a revisão periódica e mantenha-se o controle da população neste local. Todas essas ações devem ser supervisionadas por médico veterinário. A educação sanitária e divulgação. O artigo 36 diz: na educação sanitária e divulgação deverão ser utilizados todos os meios de informação disponíveis, assim como representantes dos níveis políticos e educacionais, visando atingir o maior número possível de criadores e outros membros da comunidade rural. Entre as ações desenvolvidas temos a promoção de palestras e orientação aos produtores rurais, em comunidades rurais e escolas, e treinamentos de equipes de agentes da saúde que atuam na zona rural dos municípios. Como exemplos, nós temos esse infográfico do mapa, que tem como objetivo informar o cidadão da zona rural. Então, todas essas medidas: vigilância ativa nas áreas de maior risco, investigação dos casos suspeitos, vacinação dos animais e monitoramento dos morcegos hematófagos, é de extrema importância para reduzir a incidência da raiva em herbívoros. A Instrução Normativa número 8, de 25 de março de 2004, diz, no artigo 1º, proibido em todo o território nacional a produção e comercialização e utilização de produtos destinados à alimentação de ruminantes que contêm em sua composição proteínas e gordura animal. Também diz: os rótulos e etiquetas dos produtos destinados à alimentação de ruminantes que contenham qualquer fonte de proteína e gordura de origem animal devem ter a expressão no rótulo: uso proibido na alimentação de ruminantes. E também os produtos para uso veterinário destinados a ruminantes. É proibida a produção e comercialização
se a fórmula conter insumos derivados de ruminantes. Então, gente, a prevenção e vigilância das encefalopatias espongiformes transmissíveis se dão pelo controle de importação, que são medidas de importação de animais, seus produtos e subprodutos, considerando o risco de encefalopatia no país de origem ou a procedência da mercadoria a ser importada e a sua destinação. Também as medidas de mitigação de risco, que têm como objetivo de diminuir as chances de contaminação pela doença, que é a fiscalização dos estabelecimentos de criação de ruminantes e seus produtos de alimentos para animais, para a verificação da não contaminação de alimentos para ruminantes com produtos proibidos em sua alimentação. Também estabelecimentos de processos de subprodutos de animais. E o controle e avaliação se dá pelo gerenciamento da situação do país em relação à doença, a conscientização através de palestras, cursos, cartilhas, eventos agropecuários e também por capacitação e treinamento. Então, infelizmente, as perspectivas nacionais para a eliminação da doença não são tão favoráveis no futuro, ainda devido ao fato de, apesar dos esforços de controle, a doença ainda se espalhar, devido a eventuais falhas vacinais, pode ser tanto a incapacitação de profissionais realizando essa vacina de maneira errada, não efetiva, também o armazenamento inadequado, data de vencimento, dentre diversos outros fatores. A falha vacinal, ela pode ocorrer, ela não é rara quando se fala de imunização de bovinos, devido às condições muitas vezes difíceis para se vacinar adequadamente os animais. Por isso que as vacinações sozinhas, sem devido controle das populações, dos morcegos e a consequente redução da exposição dos herbívoros, às mordeduras e transmissão do vírus, não acabará com a raiva na região. A falta de vigilância efetiva, assim como a notificação irregular, já citados anteriormente, são outros fatores que contribuem para a não eliminação da doença no país, tendo em vista que a notificação irregular gera uma falsa sensação de segurança e um consequente relaxamento de medidas de controle da raiva. Na região norte, as perspectivas são baixas de erradicação, devido ao transmissor ser um animal com alta distribuição em toda a região, com grande ocorrência e difícil controle. Enquanto na raiva urbana, com infectado é o principal manetedor e transmissor do vírus, na raiva dos herbívoros, incluindo os bovinos, o responsável pela manutenção do vírus e sua transmissão é o morcego, um animal selvagem com ampla distribuição e ocorrência, cujos abrigos, os locais onde eles passam o dia, são de difícil acesso ao homem. E, além disso, o fato de o morcego ser um mamífero alado, a área de cobertura de uma única colônia de morcegos pode ser maior que a área de muitos municípios. A ação de reduzir e controlar as populações dos morcegos é muito complexa e trabalhosa, e precisa ser autorizada por órgãos de controle ambiental específicos. Por isso, ela deve ficar a cargo de especialistas, sob a coordenação dos órgãos de defesa sanitária animal. Ela é bem complexa porque envolve o custeio e manutenção dos recursos humanos, treinados e imunizados contra a raiva, além do suporte material na forma de veículos, equipamentos de GPS e comunicação, redes especiais para a captura de morcegos e demais itens necessários ao trabalho. É trabalhosa porque essas pessoas capacitadas terão como tarefa identificar e registrar os abrigos do morcego na região geográfica de sua atuação. Olá, meu nome é Tainá, vou falar sobre os pontos fortes do programa. Bom, em relação ao programa, uma coisa que se destaca é que ele é bem descritivo em relação às medidas de controle, profilaxia, modos de diagnóstico, controle de vacinas e controle de transmissores. Ele é um programa bem claro, fácil de entender, ele vai direto ao objetivo, não há dificuldades em entender este programa. E em relação a encefalites espongiformes transmissíveis, dá para perceber que tem uma maior cautela com as medidas e as proibições elas são mais incisivas. Isso se dá porque o agente dessas doenças é um
prion, né? Ele não é uma bactéria ou um vírus, como no caso da raiva, então o cuidado ele tem que ser maior. E as medidas são mais corretas, até como deveria ser o programa inteiro, né? Ele deveria ser mais incisivo na questão de proteger mesmo os animais e os humanos. Em relação aos pontos negativos do programa, no capítulo 2 do Objetivo e da Estratégia de Atuação do Programa da Instrução Normativa número 5, ele fala que, abre aspas, o Programa Nacional de Controle da Raiva dos Herbívoros tem como objetivo baixar a prevalência da doença na população de herbívoros domésticos. Ou seja, ele fala que o objetivo é baixar a prevalência. E o mais correto seria erradicar a doença, visto que existe vacina para essa doença. No caso, a profilaxia ela é bem definida. A solução seria só fazer uma vacinação correta em todos os animais. Ou seja, o objetivo do programa ele já vai no objetivo mais fácil, não o objetivo correto. E isso chamou bastante atenção do grupo, porque é fácil, né, você fazer isso. Você tem que vacinar os animais. Você tem que o produtor tem que ter consciência que ele tem que vacinar os animais. Ou seja, a gente já tem casos de raiva e talvez esses casos sejam ainda maiores porque nós temos subnotificação de casos. Então, é só vacinar. Então, o programa já vai errado nisso. E outro ponto negativo também que a gente achou no programa, na verdade, se dá mais a gestões estaduais. No caso, os órgãos, né, que eles não conseguem cumprir o objetivo mínimo, que no caso é baixar a prevalência. Alguns estados têm ainda um número alto de notificações que poderiam ser facilmente evitadas se o programa fosse seguido corretamente ou até realmente a vacinação ocorresse da melhor forma. Bom, a conclusão é que o Programa de Controle da Raiva dos Herbívoros e de Prevenção e Controle das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis, ele visa promover a promoção da saúde animal e humana através da vigilância epidemiológica, sempre atualizada, claro, educação sanitária, equipes qualificadas para realizar esse trabalho, proteção através de vacinação dos animais, controle de transmissoras, que no caso são os morcegos, né? E diagnóstico correto das doenças, né? Diferenciando quando é dessas doenças nervosas, né? Quando é uma encefalopatia espongiformes transmissíveis, algumas delas, e também quando é raiva. Tem que fazer um diagnóstico correto até para fazer os dados corretos. O programa tem seus erros, e assim como tem seus acertos, e ele pode melhorar ainda mais.